Irmãos, mais uma vez, muita alegria poder estarmos na casa de Deus, né? E nessa lição que nós tivemos pela manhã, pelo início, foi muito boa. Nós pudemos discutir muitos assuntos edificantes para a nossa vida, porque estamos chegando na reta final da história desse mundo. Jesus está voltando e nós precisamos buscar mais o conhecimento para nos prepararmos para a grande volta do Senhor Jesus. Eu quero dividir com você uma mensagem rápida, onde nós vamos falar sobre o fechamento da porta da graça. Eu vou pedir às crianças, por gentileza, a Ágata, vou pedir a Ágata, por favor, Kaique também, a mocinha, qual é o nome dela aí? Valentina. Vou pedir vocês toda atenção agora, tá certo? Porque agora nós vamos ler a palavra do Senhor e Cristo agora é o centro, né? A palavra dele diz, o Senhor está no teu santo templo, cale-te diante dele o que? Toda a terra. Então peço que você nesse momento, como igreja, só baixa um pouquinho o volume do microfone, pouca coisa. A igreja fique nesse momento, atenta para ouvir a palavra de Deus que vai ser falada nessa manhã. E eu vou pedir você também que está em casa a pegar a sua Bíblia, pegar a palavra do Senhor também, para que juntos possamos aprender mais do que a palavra da verdade, a palavra do Senhor tem a apresentar a cada um de nós. O fechamento da porta da graça, ele é um assunto fundamental. Apesar de nós não termos esse conceito na Bíblia, diretamente, a porta da graça, mas nós temos algumas questões na Bíblia que podem nos levarmos a isso. Nós temos, por exemplo, ali, onde as 10 virgens, estavam para se encontrar com o noivo, e sendo de que 5 delas estavam despreparadas para o encontro do noivo. E ali a palavra de Deus diz que quando elas foram se preparar, no último momento, que já era tarde demais, a Bíblia diz que a porta havia se fechado, e elas bateram a porta e elas não podiam mais entrar. Nós temos na Bíblia alguns conceitos a respeito disso. A Bíblia não falar diretamente sobre a porta da graça em si, mas nós vamos ter alguns conceitos na Bíblia em relação a isso. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da porta da graça, o que significa isso, o que quer dizer a porta da graça, e se ela está aberta hoje ou não, e se ela está aberta, esse é o momento e a oportunidade que nós temos de nos entregarmos a Jesus, para que no último momento da história desse mundo, essa porta não venha se fechar para nós. Então eu convido você, nesse momento, você também que está em casa, para que eu e você possamos levar uma oração ao nosso Deus mais uma vez, para pedir a direção do Espírito de Deus para o estudo que nós vamos fazer agora. Senhor Deus e eterno Pai, a sua palavra está aberta e nós queremos ouvir, meu Pai, mais uma vez o que o Senhor tem a nos dizer, que nós possamos deixar os nossos ouvidos sensíveis nesse momento para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz, e que possamos sair daqui transformados e não da maneira como chegamos. E isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passa para mim, irmão. Então vamos falar da porta da graça, Pode passar de novo. Nós temos um episódio que todo mundo conhece da história de Noé, E aonde ali nós temos esse simbolismo de que a porta da graça salvadora havia se fechado nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé foi escolhido por Deus para pregar
ao mundo de que um dia viria um dilúvio, né? Essa foi a missão dada a Noé. E essa era uma mensagem, eram as boas novas, a mensagem de graça de Jesus, a misericórdia de Cristo. E por 120 anos, Noé pregou por essa nação. Uma nação corrupta, blasfemadora, idólatra. E Noé, por 120 anos de graça, pregou por essa gente. Então, pare para pensar. 120 anos, as pessoas fazendo o que bem queriam, orgia, né? Idolatria, corrupção, e 120 anos, o prazo que Deus deu para Noé pregar por essas pessoas. Pode passar para mim. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia lá no versículo 15 a 16, onde diz assim: de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus me havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Pode passar. Então a Bíblia diz que após Noé ter pregado ao mundo e passado o período de graça, a Bíblia diz que os animais, macho e fêmea, entraram dentro da arca. E no momento em que todos haviam entrado dentro da arca, o que aconteceu com a arca? Se fechou, para que mais ninguém pudesse entrar na arca. Ninguém mais podia entrar dentro da arca. E somente quem que entrou dentro da arca? Noé e a sua família, e com eles os demais animais. Pode passar para mim. E o que aconteceu, Deus? Noé estava pregando para essas multidões, porém eles não deram ouvido à mensagem. Eles não quiseram aceitar a mensagem. Eu imagino que Noé, ao pregar, queridos, Noé foi um personagem que para eles era um tolo, era um idiota, um bobo. Eu imagino que as pessoas zombaram de Noé, caçoaram de Noé, confrontaram Noé, porque havia muito tempo que não havia chovido. Depois do pecado, não havia mais chuva na terra. Então aquelas pessoas acreditaram de que tudo aquilo que Noé estava pregando não era verdade. Porém, quando finalmente passou o período de graça, a porta da arca havia feito o quê? Se fechar. A porta da graça, a porta da oportunidade, a porta da salvação havia se fechado, porque a arca naquele momento era o refúgio. A arca era a proteção contra o dilúvio. E quando então veio o dilúvio, as pessoas não puderam entrar. E aí as pessoas ficaram por lado de fora, haviam morrido naquele dia. Ou seja, a oportunidade de salvação que por 120 anos havia sido dada a eles, eles rejeitaram. Ou seja, não havia mais como serem salvos. Pode passar para mim. Um outro episódio é a história que eu comentei aqui sobre a parábola das 10 virgens. Era uma parábola que Jesus contou, simbolizando ali a festa de casamento que era realizado na época. E Jesus a ilustrou, trazendo uma mensagem para nós. As 10 virgens aqui eram representadas pela igreja de Deus. E 5 delas, ou seja, todas elas, tinham suas lamparinas. Porém, apenas 5 delas tinham o azeite o suficiente, enquanto as outras 5 não levavam azeite suficiente. E olha só o que diz a Bíblia, pode passar aí. A palavra de Deus em Mateus 25:10 diz assim:
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e os que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se o quê? A porta. A palavra de Deus diz que saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pode passar. Continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue o quê? A santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Então as 5 loucas ou tolas, de acordo com a palavra de Deus, não compraram azeite suficiente, porque elas dormiram, elas cochilaram, em meio à volta do Senhor Jesus, porque a parábola apresenta a volta de Jesus, a volta do noivo, a volta de Cristo, e o noivo aqui representa Jesus Cristo. Então, no momento da volta de Jesus, 5 delas estavam despreparadas, porque faltava-lhes o azeite, que representa o Espírito Santo, e elas não levaram consigo azeite suficiente. Mas quando elas dormiram, porque elas cochilaram, porque imagine você, em plena volta de Jesus, elas dormem, num sono espiritual, porque elas não imaginavam que o noivo demoraria. E quando o noivo chega, justamente quando elas estão dormindo, é onde elas decidem comprar o azeite. Mas quando elas voltam, já era tarde demais. A porta já havia se fechado, porque apareceu ali a palavra porta. As que entraram com Cristo foram com eles para as bodas, mas as outras ficaram do lado de fora. Queridos, imagine você dormindo dentro de um ônibus, indo para casa. Você está vindo do trabalho, cansado, cansada, e de repente você dorme. E o ônibus passa em frente da tua casa, vai embora, e quando você vai despertar, você nem sabe onde você está. Péssima hora para dormir. Imagine na hora de trabalhar, você não consegue acordar no horário. Nem o despertador conseguiu acordar você. Quando você deu por conta, você está atrasado para o trabalho. Imagine você dormindo no volante de um carro. E aí você se espanta, perde o controle, e quando você vai ver, o acidente já foi feito. Ou seja, são péssima hora, momentos importunos onde a pessoa vai dormir. E aí acontece esse monte de eventos. E essas mulheres resolveram dormir no momento errado. E tem muitas pessoas que estão assim como essas mulheres, como essas 5 virgens, nécias, loucas, que estão dormindo espiritualmente falando, que estão dentro da igreja cochilando, dormindo. O noivo está perto de voltar, se aproximando, e a igreja está dormindo. E há pessoas lá fora vivendo como nos dias de Noé, dormindo, porque os sinais têm apontado em que Jesus está a cada dia mais perto de voltar a essa terra. E as pessoas continuam a viver como se Jesus nunca iria voltar a essa terra. Pessoas que estão vivendo como se Jesus nunca voltará a essa terra. Mas Ele vai voltar. Mas é por causa disso que Ele ainda não voltou. Pela misericórdia que Ele tem por mim e por você. Por essa oportunidade de graça. Por essa porta que ainda está aberta. Porque a porta da graça ainda não fechou. Ela ainda está aberta. Ela está aberta para você que é um assassino,
ela está aberta. Essa porta da graça, ela está aberta para você que ainda não tem religião nenhuma. Ela está aberta. A porta da graça está aberta para você que está afastado dos caminhos do Senhor, que abandonou Jesus, que abandonou a igreja. A porta ainda está aberta para você. A porta está aberta para todos nós. Mas a escolha, quem faz, é cada um de nós. A escolha, só quem faz, somos nós. Deus coloca de nós um caminho, que é o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo nos conduzirá ao quê? À perdição. Mas o caminho estreito é o que conduz à salvação, à vida eterna. Mas qual o caminho que você quer seguir? E Apocalipse declara um episódio onde chegará um momento em que o ser humano ficará tão perdido nesse mundo, preso ao pecado, que a Bíblia chega a dizer: continue justo fazendo o quê? A injustiça, porque quando a porta da graça finalmente se fechar, acabou a oportunidade do mundo. Quem teve a oportunidade de se salvar, se salvou. Quem não teve, não tem como mais se salvar. E o texto termina em dizer: continue justo fazendo o quê? A injustiça. Continua imundo ainda sendo imundo. E o justo continua na prática da justiça. E o santo continua o quê? A se santificar. Pode passar. A oportunidade de salvação, irmãos, ela é dada para todos nós. Não existe predestinação para Deus, onde já está predestinado aqueles que vão se perder e aqueles que vão se salvar. Não existe isso na Bíblia. Esse conceito não é bíblico. Não tem na Bíblia. A vontade de Deus é o que, irmão? Salvar a todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha o quê? Perecer, mas ter o quê? A vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para salvar a humanidade perdida. Ele morreu para dar vida eterna para todos. Mas o texto bíblico diz: para aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Você que está em casa me assistindo, você crê em Jesus? Então, se você crê em Jesus, é o melhor passo que você está dando para a sua vida. Então, se você tem a oportunidade de alcançar essa graça hoje, pegue-a, ganhe. Pode passar. E olha o que diz mais, João 3,16, foi o texto que acabamos de ler. Pode passar. 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Se você pensa que Cristo está demorando voltar a essa terra, você está enganado. Ele está mais perto do que você pode imaginar. Mas o texto diz que Ele só ainda não voltou, por quê? Porque Ele é longânimo para convosco. Ele é paciente com você. Ele tem misericórdia para com você. E é por isso que Ele está dizendo ali: eu sou longânimo para convosco, não querendo que nenhum faça o quê? Pereça, senão que todos cheguem o quê? Ao arrependimento. O relógio, irmãos, está correndo. Jesus está muito perto de voltar. Mas sabe por que ainda não voltou? Por causa de mim. Por causa de você. Eu posso estar na igreja, irmãos, hoje.
Mas há muitas coisas na minha vida que precisam ser colocadas em ordem. A minha casa precisa ser arrumada. E é por causa de mim que Jesus não voltou. Ele quer que eu arrume minha casa. Ele quer que você, meu amigo, minha amiga, arrume sua casa. Mas para toda misericórdia tem um limite. Não pense você que Deus será longânimo para toda a vida. Vai chegar um momento que Ele vai dizer basta, chegou a hora. 120 anos, queridos, de graça, Deus deu para aquele povo. 120 anos, irmãos, não é meses, não é semanas, é muito tempo. E eles não aproveitaram a oportunidade. Eles disseram não para Deus. Eles disseram não para Cristo. E sabe o que acontece? Assim como foram com aquelas 5 virgens, assim como foram com aquelas pessoas nos dias de Noé, no último momento, eles resolveram tomar a decisão. Quando a porta da arca já não podia mais ser aberta, quando as virgens tomou a decisão de se preparar, já era tarde demais, quando a porta já havia se fechado. Tem pessoas, queridos, que vão deixar para se preparar no último momento da sua vida, e isso será tarde demais. É por isso que a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Nós temos que viver todos os dias da nossa vida, queridos, como se Jesus voltasse hoje, agora. Porque hoje é que Deus está te dando a salvação e a oportunidade. Nós temos que ser, queridos, como Zaqueu, rápido, correndo. Senhor, eu quero o Senhor na minha casa. Jesus diz: hoje, houve salvação nessa casa. Porque nós temos que ser rápidos, tomar a decisão rápidos. E talvez eu estou falando para alguém hoje aqui que está demorando a tomar a decisão. Talvez eu estou pregando para alguém que está do outro lado da tela me ouvindo, que está demorando a tomar a decisão. E o que está faltando para você tomar a decisão? Ah, irmão, mas é o cigarro que me impede. Mas é o vício das drogas que me impede. Mas é a minha família que me impede. É o meu trabalho que me impede. É os meus amigos que me impedem. Isso não pode ser, querido, a desculpa para você tomar uma decisão. Deus não veio em busca dos sãos, daqueles que não precisam de médicos. A palavra de Deus diz que Ele vem em busca dos doentes, dos pecadores que se arrependem. Não importa como esteja a sua vida, suja ou miserável, não importa. Não importa se você é um alcoólatra, não importa se você está enfrentando vícios na sua vida, não importa. Deus quer que você chegue a Ele, com o vício que você tem, com o problema que você tem, com o pecado que você tem, porque Ele é a única solução para a tua vida. A doença da lepra, no tempo de Jesus, era uma doença incurável. Era uma doença que não tinha solução. A medicina daquele tempo não sabia como resolver esse problema. Mas a palavra de Deus diz que Jesus curou 10 leprosos. E esses 10 leprosos encontrou uma saída. E a saída era Cristo. A única saída era Cristo. Qual é a saída do teu problema que você está enfrentando? É Cristo. Não existe outro meio de salvação, de transformação, de mudança, se não for através de Cristo. Não pense que você vai enfrentar ou vai vencer os seus vícios com sua própria força. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir vencer os problemas da tua vida. Somente se você estiver ao lado de Cristo, Ele vai resolver o teu problema.
Problemas que o homem não pode resolver, Jesus pode resolver. Porque uma mulher com fluxo de sangue que ninguém podia resolver, Cristo resolveu. Um homem que estava morto, depois de 4 dias na sepultura, Jesus o ressuscitou. Jesus pode. Não há nada impossível para Deus. Você só precisa fazer o que João 3,16 disse. Você precisa crer. Crer. Faça como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode passar. A Bíblia diz que Jesus está no santuário celestial. E Ele está intercedendo por mim e por você. E sabe o que a Bíblia diz? Pode passar. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz claramente que nós temos um defensor, nós temos um advogado no céu, Cristo, o justo juiz, aquele que defende-nos das acusações de Satanás. E ele diz em sua palavra, não importa, ele diz, toda vez que você pecar, lembre que no céu existe alguém justo e fiel para perdoar você, para curar as suas feridas, para libertar você da prisão, do pecado em que você está acorrentado. Deus tem poder para mudar a tua vida. E se você reconhece isso, eu convido você a ir a Cristo. Não vá a ninguém, queridos. Não vá a homem. Não vá a ninguém. Vá a Cristo. Ele é justo. Ele é fiel. Pode passar. E a palavra de Deus continua em Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem o quê? Pecado. Queridos, nós somos seres humanos, pecadores e falhos, mas através da vida de Cristo, aquele que veio como homem a essa terra e venceu como homem, tentado em todos os momentos, mas em nenhum momento Jesus caiu em pecado. Então nós temos aqui um homem que nunca pecou. Então você pode ir a Ele confiantemente, porque Ele nunca falhou, Ele nunca errou. E eu vou dizer uma coisa para você: se Ele nunca falhou, Ele nunca errou, Ele jamais falhará com você, porque as promessas de Cristo são justas, são verdadeiras e fiéis. Pode passar. Passar. Daniel capítulo 7, versículo 3 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Pode passar. Então, Cristo, ele, Daniel, presenciou a glória de Cristo, o ancião de dias, o próprio Cristo. E nós temos aqui a visão clara dessa majestade, Cristo como sendo nosso sumo sacerdote, aquele que hoje está administrando no santuário celestial, o santuário não construído por mãos humanas, mas o santuário de Deus, onde Cristo habita, e lá Ele está intercedendo por mim e por você. Então não se preocupe com o que você tem feito, não se preocupe com o que você faz. Cristo está lá no santuário celestial. Pode passar, intercedendo por mim, intercedendo por você. E o capítulo 2, versículo 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo,
mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito aonde? No livro da vida. Queridos, no céu há um livro, livros de registros que estão no céu, registrando tudo o que você faz e tudo o que eu tenho feito. E quando Jesus voltar a essa terra, como foi na visão de Daniel, o ancião de dias se apresenta, os livros são abertos, os livros e o juízo, e o julgamento será feito. Nós, irmãos, já estamos passando por esse processo de julgamento. Nós já estamos sendo julgados pelas nossas obras. E todas as nossas ações, como diz a palavra de Deus, até as obras escondidas, estão sendo analisadas por Deus. E quando Ele voltar a essa terra, Ele já voltará com os casos decididos, definidos. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, meu amigo, minha amiga, você está se preparando? Você quer que o seu nome esteja no livro da vida? Mas, irmão Caio, existe esse livro? Existe. Existe. O que é que Moisés falou? Senhor, tenha compaixão desse povo. Ou então o Senhor risque no nome da onde? Do livro da vida. Existe um livro. Nada do que você tem feito tem sido coberto aos olhos de Deus. Nada. Até o que você tem pensado aqui está sendo analisado. A gente pensa que o pecado é algo que só afeta o ser humano quando ele pratica nas ações. Não. Aqui também. No pensamento. Qual é o pensamento que você tem tido? O que você tem pensado? Isso está sendo notado. Pode passar. Mas Deus tem uma oportunidade de salvação para você. Pode passar. Lucas 17:6 assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que é que Deus está falando? Assim como foi lá nos dias de Noé, em que as pessoas rejeitaram a palavra, negaram o Senhor, rejeitaram a promessa, assim também acontece hoje nos nossos dias. Pode passar. E é assim que as pessoas estão vivendo. Pode passar. Como nos dias de Noé. Lucas 17, 28 a 29 diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu o quê? A todos. A todos. Mas, irmão Caio, é errado casar? Não. Mas é errado comer? Não. Não é errado você viajar, passear? Não, queridos. O problema é que a Bíblia está dizendo que assim como as pessoas bebiam o quê? O que as pessoas bebiam? Como que era a cidade de Sodoma e Gomorra? Orgia pura, blasfemação, idolatria. A Bíblia diz que compravam e vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, veio fogo e destruiu. O que é que as pessoas no tempo de Noé bebiam e comiam? Eles comiam na glutonaria, queridos. A Bíblia diz que se casavam sim, mas se casavam com pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. Casavam com estrangeiros, pessoas pagãs, pessoas corrompidas, casamentos proibidos por Deus.
Porque a palavra de Deus diz: não porás em julgo desigual com os descrentes. E eles faziam aliança com pessoas que não pertenciam ao rebanho, ao povo santo de Deus. Ou seja, as pessoas estavam vivendo de uma maneira totalmente desleixada. E eles não tinham comprometimento nenhum com Deus. E hoje não é diferente. É assim que as pessoas estão vivendo. Sem comprometimento nenhum. Estão vivendo uma vida de pecado, de orgia, não estão nem aí. Não estão se importando com nada. E a gente olha para o mundo que nós estamos vivendo, a gente vê, ninguém está nem aí. E Jesus voltando, e Jesus voltando, e Jesus voltando. E não toma uma decisão. Sejam rápidos. Porque a porta pode se fechar para você. Pode passar. E assim, a mulher de Ló olhou para trás. A oportunidade de salvação para ela não deixou de passar. No momento em que ela está saindo daquela cidade blasfemadora e pecadora, ela olha para trás. Aí vocês pensam: olhar para trás? O problema não está em olhar para trás. Olhar para trás, se não olhar para trás, você está fugindo ali, você está olhando para trás para ver o que está acontecendo, né? Se a destruição está se aproximando de você, é natural. O problema não era ela ter olhado para trás. O coração dela estava lá. O coração dela estava preso àquela cidade corrupta e pecadora. Ela queria voltar para aquele lugar. Ela tinha amor por aquela terra, mas não tinha amor por Cristo, não tinha amor por Jesus. Pode passar. Jesus, queridos, está voltando. E tudo que você tem assistido na televisão, tudo que você tenha presenciado diante dos teus olhos, guerras, rumores de guerras, corrupção, a economia a cada dia pior em cada país que se vê, principalmente o nosso. Homens avarentos e gananciosos e blasfemadores. Tudo o que você está vendo hoje acontecer na humanidade é a prova viva de que Jesus está voltando. Não viva como nos dias de Noé. Não viva de maneira desleixada como essas 5 virgens estavam vivendo. Vivam, irmãos, preparados. Vivam atentos e sempre buscando amar e servir a Jesus, para que a porta da graça não se feche para você. Eu termino essa mensagem deixando um apelo para você. Não sei a tua vida, não sei o que você faz ou o que você tem feito, não sei se você é evangélico ou não é evangélico, não sei se você é alguém que está afastado dos caminhos de Deus e que precisa voltar. A mensagem que eu tenho a deixar para você é: a porta está aberta. A porta está aberta. E você pode entrar a qualquer momento, a qualquer hora que você quiser. Mas se você não entrar por esta porta, um dia ela vai se fechar. E será tarde demais para você. A Bíblia diz em Apocalipse que quando Jesus voltar a essa terra, muitos vão contemplar Jesus. E a Bíblia diz que vão entrar em desespero. Vão pedir que os rochedos caiam e os matem. Mas a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Eles terão que contemplar a vinda do Senhor. Mas sabe quem são esses que vão entrar em desespero quando verem Jesus voltar? E que foi o mesmo desespero das virgens, que foi o mesmo desespero das pessoas nos dias de Noé, quando veio aquela enxurrada de água. Sabe quem são esses?
são esses que não deram importância à mensagem das boas novas. São esses que não tiveram interesse nenhum de tomar a decisão, mas que quando ver Cristo voltar, vão entrar em desespero. Por que vão entrar em desespero? Porque sabem que é tarde demais. Porque sabem que quando tinham a oportunidade nas mãos, não quiseram, deixaram passar. E agora é tarde demais. Não durma, irmão. Não durma, irmão. Não durma no volante do carro. Não durma no trânsito. Não durma. Mas principalmente, não durma em meio à volta de Jesus. Porque Ele está voltando. Que Deus abençoe você nesta manhã, para a honra e glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o último hino. O Rei vem vindo.